Aleluia. 26º domingo do tempo comum, dia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Primeira leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que ele praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza ele viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Refrão do Salmo responsorial. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Irmãos, o Senhor Deus dirige esta palavra hoje para cada um de nós. Deus é amor, Deus é misericórdia, bondade, perdão. Deus é Pai de amor. E esse Pai de amor, irmãos, anseia que cada filho volte-se para Ele, se abra ao perdão de Deus, fazendo um caminho de conversão e de arrependimento. Deus, irmãos, é amor e misericórdia, mas o pecador precisa se abrir a esta misericórdia. A misericórdia de Deus é como uma chuva derramada, irmãos, sobre a humanidade. Mas se o pecador, se nós não abrimos um espaço na nossa vida para acolher, nós nos tornamos impermeáveis e esta água da graça e do perdão, do amor e da misericórdia não enchem o nosso coração. Como é que o pecador abre o coração à misericórdia? Tendo a atitude humilde do arrependimento. Veja bem, irmãos, o que a palavra de Deus hoje nos diz. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. O pecador, ele não sofre uma punição porque Deus é mau. A punição aqui é perder a vida. Que vida? A vida eterna. Não é porque Deus é mau. Como diz aqui no início da leitura, vocês andam dizendo a conduta do Senhor não é correta. Mas não é que o Senhor não é correto. Mas o pecador, ele perde esta vida, a vida eterna, por causa do mal praticado. Porém, irmãos, o próprio Deus diz, quando o ímpio se arrepende da maldade que pratica e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. É necessário esse arrependimento. É necessário se voltar-se para Deus. E aqui, irmãos, está um grande pecado e uma grande doença da qual nós precisamos vencer. A soberba, arrogante, orgulhosa e medrosa que o pecador tem de voltar atrás. Nós precisamos, irmãos, vencer isso, porque este é o mal que impede e que faz muitos cristãos perderem a vida eterna. A vergonha de voltar atrás, a vergonha de reconhecer o seu pecado e de se humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, por minha culpa, minha tão grande culpa, mas volto atrás. E aqui, irmãos, na segunda leitura, está o apóstolo Paulo nos dando este caminho para nos abrirmos à divina misericórdia. Então, ouçamos a leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa. Unidos no mesmo amor, vivei em harmonia procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória,
mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante e não julgue somente e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eis aí, irmãos, o caminho. Imitar a humildade de nosso Senhor. Vencer esse rei que nós muitas vezes trazemos na barriga, que nos impede de nos dobrar, de voltar atrás, de pedir perdão a Deus e aos irmãos. O pecado da soberba, irmãos, ele destrói a vida na alma, ele destrói a vida da comunidade e ele destrói essa comunhão com Deus da pessoa. Na vergonha, muitas vezes, de voltar atrás, a pessoa perde a vida eterna, perde a vivência na comunidade. Na soberba, no orgulho, no egoísmo e na arrogância, se coloca sobre os irmãos e aí está feita a dificuldade na comunidade. Como nós precisamos pedir, irmãos, a humildade a Deus, humildade que nos faz voltar atrás, humildade que nos faz voltar à casa do Pai, às vezes com um pouco de vergonha, mas voltar, porque reconhecemos que é necessário voltar para Deus, não ficar preso ao nosso orgulho ferido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa parábola, irmãos, nos é contada hoje e nós já entendemos o sentido dela. O primeiro filho, que o pai diz: Filho, vai trabalhar na vinha. Ele diz: Não quero. Ele é rebelde, ele tem cabeça dura, soberbo, arrogante, orgulhoso, prepotente. Mas diz o Evangelho, mas depois mudou de opinião e foi. Esse mudar de opinião, irmãos, é a mudança da mentalidade, a metanoia, a conversão, é o arrependimento. Ele reconhece a voz de Deus falando na sua consciência. E aqui, irmãos, um segredo maravilhoso. Deus fala na nossa consciência. O anjo de Deus fala na nossa consciência. E é esta voz que nós precisamos ouvir. Não ter medo dessa voz. Ouvi-la e ser dócil a ela. Tomar cuidado e orar para que o Espírito Santo nos defenda da tentação do maligno. Tentação de não querer voltar por vergonha, de não querer ficar com a voz de Deus, porque estamos com vergonha de voltar atrás. Não, aquele filho mudou de opinião e foi. Agora o outro que disse sim, amém, glória a Deus, aleluia, ele não foi.
ficou só nas palavras. E aqui, irmãos, um ensinamento maravilhoso. A teoria e a prática devem andar juntas. Aquilo que eu digo que creio, preciso realizar na minha vida. Pode ser que muitas vezes as nossas atitudes possam ser um pouco diferentes da nossa fé. Quando isso acontecer, sejamos como o primeiro filho. Nos arrependamos, voltemos atrás para fazer a vontade do Pai. Peçamos, irmãos, ao Senhor que Ele nos dê esta graça do arrependimento, mas também a graça de termos uma decisão firme por fazer a vontade de Deus. Jesus termina o Evangelho de hoje fazendo essa comparação, né? Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Os sacerdotes e os anciãos do povo eram pessoas muito certas de si. Eram pessoas que tinham sempre a palavra na boca, um sim sempre muito pronto, mas eles foram incapazes de reconhecer em Jesus o Senhor da vida. Eles foram incapazes de reconhecer a dureza do coração e a soberba que não os fazia aceitar a pessoa de Jesus como Salvador e se fecharam neles mesmos. Agora, pecadores, publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Por quê? Quando João Batista veio e anunciou, irmãos, a conversão, os pecadores públicos aceitaram aquela palavra, foram simples de coração, dóceis, reconheceram sua fragilidade, mas reconheceram que podiam começar um caminho novo para voltar à casa do Pai. Irmãos, Deus tem uma palavra que pode mudar a sua vida. Deus tem salvação para você. Deus tem um caminho novo para você. Mas é necessário abrir em nós um espaço onde a misericórdia de Deus possa agir. Esse espaço se chama arrependimento. Quando Pedro pregou após o dia de Pentecostes e anunciou o querigma, falando sobre a morte de nosso Senhor e a sua ressurreição, alguns homens perguntaram: o que devemos fazer para receber este Espírito Santo? O apóstolo Pedro, cheio de coragem, disse para eles: arrependei-vos, sejam batizados e recebereis o Espírito Santo. Arrependamo-nos, irmãos, dos nossos pecados, do nosso mau caminho. Arrependamo-nos, vençamos a soberba, o orgulho que nos fecha em nós mesmos e não perdamos a nossa salvação por vergonha de voltar atrás. Que Deus abençoe você e que o Senhor Jesus nos dê um coração manso e humilde como o dele. Ele, sendo Deus, se humilhou para nos ensinar a humildade. Durante essa semana, irmãos, peçamos ao Espírito Santo a graça da humildade, a graça do arrependimento. Na sua oração pessoal, peça a Nossa Senhora que ela possa lhe ajudar a vencer os bloqueios que você tem de voltar atrás para Deus, voltar atrás na vida de um irmão, de uma pessoa que você magoou, de uma atitude que você tomou e que precisa voltar atrás, porque sabe que isso daí não está fazendo bem. Não tenhamos vergonha de voltar para Deus. Rezemos, irmãos, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão. Em pecado mortal eu não quero viver, em pecado mortal eu não hei de morrer, pois a Virgem Maria há de me valer. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!